Oi, pessoal, boa noite. Vamos, mais uma semana. Agora nós vamos iniciar um outro assunto. Essa semana nós vamos começar a trabalhar o conteúdo de população, né? Então, população mundial. Depois que a gente já trabalhou sobre desenvolvimento, subdesenvolvimento, agora a gente vai conhecer um pouco sobre população. Então, para a gente trabalhar com população, nós precisamos entender alguns conceitos que são fundamentais para compreender o assunto de população. Primeiro, a gente precisa entender o que é a população absoluta, né? Um conceito que a gente trabalha muito, população absoluta. Ele é o número total de habitantes de uma determinada área, de um país, região, município, né? Essa taxa, ela vai determinar se o país é muito populoso ou é pouco populoso. Exemplo, a China tem cerca de 1,5 bilhão de habitantes. Significa que a China é um país muito populoso. Por quê? Porque ela tem uma elevada população absoluta. Outro conceito é a de população relativa, que é a mesma coisa que densidade demográfica. Então, o que é a população relativa? É a população total de uma região dividida pela área, ou seja, ela é uma média de habitantes por quilômetro quadrado. Esse dado ele vai nos dizer se o país é bem povoado ou pouco povoado. Se a densidade demográfica for alta, ele é bem povoado. Se a densidade demográfica for baixa, ele é pouco povoado. E aí, como é que a gente calcula essa densidade demográfica? Então, aqui vocês têm um exemplo que a gente calculou a densidade demográfica dividindo a população absoluta pela área. No caso aqui é um exemplo da população do Brasil dividida pela área do Brasil. Então, embora o Brasil tenha uma população absoluta muito grande, né, mais de 200 milhões de habitantes, ele tem uma área em quilômetros quadrados, uma extensão territorial muito grande, o que dá uma densidade demográfica baixa. Então, o Brasil, ao mesmo tempo que ele é um país muito populoso, por ter uma elevada população absoluta, ele é um país pouco povoado, porque tem uma densidade demográfica baixa. Como é que eu consigo a densidade demográfica? Dividindo a população absoluta pela área total do país ou da região. Tá certo? Então, aqui a gente tem um gráfico que mostra o crescimento mundial da população. Nesse gráfico, vocês podem observar que no início, desde os anos 1800, né, até o início do século XX, até 1950, por exemplo, era um crescimento lento, né, uma linha mais ou menos seguindo reta. A partir de 1950 até os anos 2000, você já observa uma aceleração nesse crescimento da população. E aí, ligeiro, chegou aos 7 bilhões de pessoas, e aí a gente tem uma continuidade dessa projeção de crescimento para os anos de 2100, né? Então, assim, é importante a gente perceber que esse crescimento da população, ele teve uma fase lenta e uma fase bastante acelerada entre os anos, no final do século XX, por exemplo, entre os anos de 1950 até os anos 2000. E aí, durante esse conteúdo, nós vamos entender os fatores que levaram a esse crescimento populacional. Aí, esse período chamado de explosão demográfica caracteriza esse momento de grande crescimento da população. Então, aí, no gráfico, a gente pode perceber que, por muito tempo, a população teve um crescimento lento. E, de repente, ela acelerou esse crescimento. Então, esse acelerado crescimento da população mundial, ele foi chamado de explosão demográfica, né? Um crescimento, uma aceleração muito grande no crescimento da população. E aí, por que ocorreu esse crescimento? Então, a gente precisa entender que o crescimento da população, ele está relacionado com uma série de fatores. Entre esses fatores, tem a questão da própria produção de alimento, o acesso a melhores condições de vida, a uma alimentação adequada, ao saneamento básico, contribui para que as pessoas tenham
uma maior longevidade, né? Ou seja, uma maior expectativa de vida. Então, o século XX tiveram grandes descobertas que foram importantes para aumentar essa expectativa de vida das pessoas. Por exemplo, a descoberta de antibióticos, algumas vacinas, a questão da própria higiene pessoal, melhoria nos sistemas de saúde. Então, isso contribuiu para aumentar a expectativa de vida da população. Ao aumentar essa expectativa de vida, reduzindo a mortalidade, a natalidade continuava alta, o que gerou um grande crescimento da população mundial. E aí, para a gente entender este crescimento, a gente precisa entender o que é taxa de natalidade, o que é taxa de fecundidade, que é o que a gente vai conhecer agora, né? Então, aqui vocês veem, ó, a taxa de fecundidade é o número médio de filhos que uma mulher tem dentro da sua idade reprodutiva, né? Então, essa taxa de fecundidade é a quantidade de filhos por mulher em um determinado período, né, ao longo da sua vida. Essa taxa de fecundidade, ela vem reduzindo no Brasil e também no mundo, né, como mostra aí no gráfico. Em 1940 eram em média 6 filhos que a mulher tinha. Hoje em dia é menos de 2, né? Menos de 2 filhos, 1 filho, 2 filhos, no máximo 3 as famílias têm. Então, tudo isso aí foi uma mudança estrutural que contribuiu para esse crescimento da população. E a taxa de natalidade? É o número de pessoas que nascem em determinado lugar, né, ou região. É calculado por 1.000, né, geralmente. Então, aí você vê também que a taxa de natalidade, ela vem diminuindo, né, de acordo com o gráfico, essa taxa de natalidade, ela vem diminuindo ao longo do tempo, né? E a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade é o número de pessoas que morrem em um determinado período durante um ano. Essa taxa de mortalidade, ela é importante para avaliar a qualidade de vida dessa população, desse lugar, né? Então, aí vocês observam, por exemplo, que a gente também tem uma redução na taxa de mortalidade. Isso é um dado importante para avaliar as condições de vida da população. E aí, a partir dos anos de 1940, tiveram grandes fatores que contribuíram para essas mudanças na estrutura da população, como eu já até falei anteriormente. Foram o surgimento de vacinas, tratamento de determinadas doenças. Isso contribuiu para uma melhoria nas condições de vida da população, diminuindo assim as taxas de mortalidade, né? Influenciando na dinâmica populacional do Brasil e do mundo também, né? E aí, essa dinâmica influencia no crescimento da população, que é o crescimento natural ou o crescimento vegetativo, que é medido através das diferenças entre taxas de natalidade e taxa de mortalidade. Então, o crescimento vegetativo é igual taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Se a taxa de natalidade ela for maior do que a mortalidade, a gente diz que tem um crescimento positivo. Se a taxa de natalidade ela for menor do que a mortalidade, esse crescimento ele é negativo, porque morreu mais gente do que nasceu. E quando as duas taxas são iguais, a gente diz que é uma taxa, o crescimento, no caso, ele foi nulo. Nem houve crescimento e nem houve diminuição da população. Então, o crescimento da população, o crescimento natural da população, ele está muito ligado às taxas de natalidade e de mortalidade. Qualquer mudança nas taxas ou de natalidade ou de mortalidade vai gerar uma mudança também no crescimento natural ou crescimento vegetativo dessa população. Aqui a gente tem um gráfico que mostra o crescimento natural da população brasileira. Então, você observa também, né, que essa taxa de crescimento ela vem diminuindo ao longo do tempo, desde 1900 até os anos 2000, início dos anos 2000, que a gente está vivendo agora, o século 21, você observa essa faixazinha cinza, né, que está reduzindo este crescimento natural da população. Por quê? Porque está havendo
mudanças nas taxas de natalidade e de mortalidade, né, dentro da população brasileira. E aí, essas fases do crescimento demográfico, ela, ela se divide em diversos períodos, né? Ela passou por diversas mudanças ao longo do tempo. E aí foram divididas em 5 fases, que nós vamos conhecer cada uma delas agora. A fase 1, que é a fase onde tínhamos elevadas taxas de natalidade e também elevada taxa de mortalidade, o que caracterizava um crescimento lento da população. Por quê? Porque nasciam muita gente, mas também morriam muita gente. Então, isso tudo contribuiu para um crescimento lento. Isso aconteceu no passado, lá no início do século XX, ainda era dessa forma, do século XVIII e início do XX. Foi caracterizada como a fase 1. A fase 2, ela já aconteceu quando os índices de mortalidades começa a ter uma redução. Essa redução da taxa de mortalidade, ela vai acontecer por conta das melhorias nas condições sanitárias, evolução da medicina, que eu já falei anteriormente, o que vai contribuir para o aumento da natalidade e aquele termo que a gente falou, que é a explosão demográfica, né? Aumentando principalmente nos países subdesenvolvidos esse crescimento populacional, esse crescimento demográfico. A fase 3 é quando já há um declínio também nas taxas de natalidade. E o que vai contribuir para reduzir as taxas de natalidade? São acesso à vida urbana, por exemplo, a urbanização contribuiu muito para isso, acesso a métodos anticoncepcionais, o elevado custo de vida, a educação em si, fazendo com que as mulheres passassem a ser inseridas no mercado de trabalho. A partir do momento em que as mulheres se inserem no mercado de trabalho, elas naturalmente tendem a reduzir a quantidade de filhos. Por quê? Além de ser um custo bem elevado para criar os filhos, tem a questão do tempo, que ela tem que se dedicar ao trabalho e tem pouco tempo para cuidar dos filhos. E aí leva a população a fazer o planejamento familiar, ou seja, a utilizar de métodos contraceptivos e decidir quantos filhos querem ter, né? Então, esse momento, ele foi caracterizado como fase 3, onde há um equilíbrio entre as taxas de natalidade e de mortalidade, gerando um crescimento lento, né? Um crescimento que é um período que a gente chamou de transição demográfica. É importante entender que essa transição demográfica ela aconteceu primeiro nos países desenvolvidos, né? E só agora, nos últimos anos, ela começa a acontecer nos países subdesenvolvidos. E a fase 4 é quando as taxas de natalidade e mortalidade estão em um nível muito baixo, que aí chama de estabilização do crescimento vegetativo. Esse fato ele vem ocorrendo principalmente naqueles países mais desenvolvidos, né? Que é onde já passaram por essa transição demográfica, onde já tem uma redução nas taxas de natalidade e também na taxa de mortalidade. Então, a maioria da população desses países são idosas, porque tem uma longa expectativa de vida, porque tem uma boa condição de vida nessa população, e aí eles têm um crescimento vegetativo muito baixo, às vezes nulo, né? Em alguns países até negativo. Nos países, isso está ocorrendo principalmente nos países desenvolvidos, porque aqueles países subdesenvolvidos ainda apresentam taxa de natalidade elevada, né? Por conta das próprias condições estruturais de desenvolvimento desses países, né? E aí, uma expectativa dos estudiosos é que a gente esteja caminhando, alguns países, no caso, já estejam caminhando para a fase 5. O que seria essa quinta fase do crescimento demográfico, o crescimento populacional? É onde a taxa de mortalidade superará a taxa de natalidade. Aquele crescimento que vai ser negativo. Em vez de haver crescimento, vai haver redução da taxa de natalidade ou da taxa de crescimento, desculpa, a taxa de crescimento vegetativo.
Por quê? Porque devido ao alto custo, as famílias vão optar cada vez mais por ter uma menor quantidade de filho para ter um padrão de vida cada vez mais elevado, né? O que dificulta também, pelo fato das mulheres estarem inseridas no mercado de trabalho, terem tempo para se dedicar à criação dos filhos. Então, os países mais industrializados, aqueles que foram os primeiros a se industrializar, principalmente o caso dos países europeus, já se imagina que venha passar por essa fase 5, que é uma redução no crescimento da população. Então, esse efeito, como eu falei, ele já vem sendo sentido e se iniciando na Alemanha, na Itália, né, que tem crescimento populacional negativo. E aí, um futuro bem próximo, né, eles terão mais idosos do que jovens, né, o que é bom porque mostra que tem uma boa qualidade de vida, mas poderá acarretar problemas como, por exemplo, a falta de mão de obra. E outra coisa também, gente, quando a população, a maior parte da população é idosa, acarreta muitos gastos para a Previdência Social, porque a partir de um certo tempo, a pessoa já trabalhou, quando começa a ficar idoso, ele se aposenta, né? E aí ele deixa de contribuir e passa a receber um salário da Previdência Social sem contribuir. E aí, nesses países que não têm uma reposição da população, faltará mão de obra e aumentará os custos previdenciários, né? O que se caracterizará como um problema. É bom que haja um envelhecimento da população? É, mas a partir de um certo momento, como é o caso que a gente está vendo aqui, poderá se transformar já em um problema, né? E aqui a gente tem um gráfico que mostra a questão da transição demográfica, ou seja, essa redução das taxas de natalidade e mortalidade, influenciando também no crescimento vegetativo. Então, aí você tem a fase 1, que era lento, crescimento lento, a fase 2, que houve uma aceleração do crescimento populacional, a fase 3, que já houve uma desaceleração demográfica, havendo uma redução nas taxas de natalidade e também já havia reduzido a mortalidade, e a fase 4, que é uma estabilização da população, que é o que vem acontecendo na maioria dos países, né? Há uma estabilização, um equilíbrio entre as taxas de natalidade e de mortalidade e o crescimento populacional bastante lento, né? Equilibrado. É importante lembrar, os países que já viveram essa transição demográfica são aqueles países mais desenvolvidos, né? Os países em desenvolvimento estão começando a entrar nessa fase de transição demográfico, que é equilíbrio entre as taxas de natalidade e mortalidade. Já aqueles países menos desenvolvidos, eles eles estão ainda vivendo a fase das elevadas taxas de natalidade. Embora alguns já tenham reduzido a taxa de mortalidade, a taxa de natalidade ainda continua alta em muitos desses países. Tá certo, meus queridos? Então, para hoje, era esse o nosso objetivo: entender esses conceitos populacionais, entender como ocorre o crescimento da população e vamos dar continuidade nas próximas semanas com esse assunto sobre população. Então, assistam o videozinho com atenção e depois vocês respondam a atividade que vai ser proposta, tá certo? Tchau, tchau, até a próxima aula. Fiquem em paz.